Salve, salve, galerinha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula no canal Português para Todos com o professor Luiz Belo. Na aula de hoje estudaremos a conjunção, a classe de palavras chamada de conjunção. Se você quer aprender, chama no grau, vem comigo e vamos que vamos! Conjunção é uma palavra invariável. Por que invariável? Porque não sofre variação nem de gênero, nem de número. E esta palavra vai ligar duas orações ou dois termos da oração, estabelecendo uma relação entre os termos ou entre as orações. Vejamos. Ele joga futebol e basquete. Ele joga futebol e basquete. Ele estuda e trabalha. No primeiro exemplo, a conjunção e vai ligar dois termos da oração. Ele joga futebol e basquete. Então, futebol, basquete são os dois termos que exercem a mesma função sintática aqui nesta oração. Já no segundo caso, o e, a mesma conjunção, não mais está ligando dois termos da oração, mas está ligando duas orações. Ele estuda, ele trabalha. Então, a conjunção e estabelece uma relação de adição, de soma, por isso que é chamada de conjunção aditiva. Tranquilíssimo? O estudo das conjunções é super importante, sobretudo nas produções textuais, uma vez que esses termos também são chamados de conectivos, pois ligam as orações ou os termos estabelecendo uma relação entre as orações e entre os termos das orações. As conjunções, por sua vez, serão classificadas de acordo com a relação que estabelecem entre as orações e entre os termos das orações. Beleza? A partir de agora, vejamos a classificação dessas conjunções. No primeiro momento, nós vamos destacar as conjunções coordenativas. Conjunções coordenativas, o que é essencial para aprender, pensando na classificação das orações coordenadas, uma vez que as conjunções coordenativas ligam as orações coordenadas, estabelecendo uma relação de sentido entre elas. Tranquilíssimo, mas vamos lá. O que são as conjunções coordenativas? Quais são as conjunções coordenativas? As conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes. São divididas em 5 tipos. Repetindo, as orações coordenativas ligam duas orações sintaticamente independentes, tá ok? São divididas em 5 tipos. Quais são? Primeiro, aditivas. As conjunções aditivas, elas expressam a ideia de soma, de adição. As principais são e, nem, não só, mas também, não só, como também, dentre outras. Exemplo: Ana não fala nem ouve. Percebam que esse nem estabelece uma relação de soma entre a primeira oração. Ana não fala, Ana não ouve. Ana não fala, nem ouve. E também não ouve. Beleza?
Além das aditivas, nós temos as adversativas. As adversativas exprimem uma ideia de oposição, contraste, adversidade. As principais conjunções coordenativas adversativas são mas, porém, contudo, entretanto, no entanto e todavia. Exemplo: não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Dá para entender? Não fomos campeões. Ora, se não foram campeões, imagina-se que não jogaram bem, mas isso não é verdade. A segunda oração vai estabelecer uma relação de oposição desta ideia. Mas, todavia, entretanto, no entanto, porém, exibimos o melhor futebol. Beleza? Tranquilo? Fácil demais da conta. Além destas, nós também temos as alternativas. Ora, o que as alternativas expressam? O que é que elas indicam? Indicam, exprimem, expressam escolha, alternância ou exclusão. As principais conjunções coordenativas alternativas são ou, já, ora, quer, seja. Exemplo: ou você vem conosco, ou você não vai. Escolha. Repetindo: ou você vem conosco, ou você não vai. Então, ou, evidentemente, aqui expressa uma escolha. Logo, nós estamos diante de um exemplo claro de conjunção coordenativa alternativa. Tranquilíssimo? Um outro exemplo de conjunção coordenativa é conclusiva. E o que as conjunções conclusivas expressam? Como o próprio nome já está dizendo, expressa uma ideia de conclusão. As principais conjunções conclusivas são logo, por isso, pois, detalhe, pois quando vem depois do verbo, portanto, por conseguinte, assim. Exemplo: chove bastante, portanto a colheita está garantida. Percebam que há uma relação conclusiva em relação à oração anterior. Chove bastante, portanto, concluindo, a colheita está garantida. Beleza? E por fim, mas não menos importante, dentro das conjunções coordenativas, nós temos as explicativas. Como o próprio nome já diz, as explicativas exprimem uma razão, motivo, explicação. As principais, porque, assim, pois, detalhe, pois quando vem antes do verbo, porquanto, por conseguinte. Beleza? Vamos lá. Exemplo: não choveu porque nada está molhado. Não choveu porque nada está molhado. Pois nada está molhado. Tranquilo? Fácil demais da conta. Além das conjunções coordenativas, nós temos as conjunções subordinativas. Aliás, as conjunções subordinativas, elas servem para ligar orações dependentes uma da outra e estão assim divididas. Em primeiro lugar, nós temos as conjunções integrantes. Percebam que as conjunções integrantes, elas introduzem as orações subordinadas substantivas, e são apenas duas, que e se. Repetindo, as conjunções subordinativas integrantes, elas vão introduzir
as orações substantivas, tá ok? São elas que e se. Exemplo: quero que você volte já. Quero que você volte já. Que você volte já é a oração subordinada substantiva que complementa o sentido da primeira oração ou do verbo da primeira oração, eu quero. Tá ok? Não sei se devo voltar lá. Este se também configura, caracteriza uma conjunção subordinativa integrante. Tá ok? A partir de agora, nós veremos as conjunções subordinativas adverbiais, que são essenciais para compreendermos as orações subordinadas adverbiais. Beleza? Então vem comigo. Nós temos na sequência as conjunções subordinativas causais, adverbiais causais. Elas, por sua vez, introduzem orações subordinadas que dão a ideia de causa. Principais conjunções subordinativas adverbiais causais são as seguintes: que, porque, como, pois, visto que, já que, uma vez que. Exemplo: não fui à aula porque choveu. Observem, não fui à aula. Qual é a causa? Qual é o motivo? Porque choveu. Então, este porquê é uma conjunção subordinativa adverbial causal, que exprime a causa do que foi expresso na oração principal. Como fiquei doente, não pude ir à aula. Como fiquei doente, não pude ir à aula. Da mesma forma, porque fiquei doente, não pude ir à aula. Qual é a causa da não ida à aula? Porque fiquei doente. Tá ok? Além das causais, nós também vamos observar as conjunções subordinativas comparativas. O próprio nome já nos diz. As comparativas introduzem orações subordinadas que expressam a ideia de comparação. Principais conjunções subordinativas adverbiais comparativas: que, do que e como. Exemplo: meu professor é mais inteligente do que o seu. Repetindo: meu professor é mais inteligente do que o seu. Observem que nós temos uma relação de comparação. Belezinha? Na próxima, nós temos as concessivas. As conjunções subordinativas concessivas iniciam orações subordinadas que exprimem uma concessão, um fato contrário ao da oração principal. Principais conjunções concessivas são embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por mais que, por melhor que. Exemplo: vou à praia, embora esteja chovendo. Percebe? Vou à praia, mas está chovendo. Não tem problema. Vou à praia, embora, apesar de que, esteja chovendo. Beleza? Além das concessivas, nós também vamos destacar as conjunções subordinativas condicionais. O nome por si só já é esclarecedor. As conjunções subordinativas condicionais iniciam orações subordinadas que expressam, que exprimem hipótese ou condição para que o fato da oração principal se realize ou não. Principais conjunções subordinativas condicionais são estas: caso, contanto que, salvo se,
desde que, a não ser que, e até mesmo a palavrinha se. Exemplo, se não chover, irei à praia. Percebam que a ida à praia está condicionada a alguma coisa. Que condição é esta? Se não chover. Logo, se é uma conjunção subordinativa condicional, adverbial condicional. Beleza? Facílimo. Além destas, nós também vamos ter as conformativas. Ora, as conformativas iniciam orações subordinadas que exprimem acordo, concordância de um fato com outro. Suas principais conjunções são segundo, como, conforme. Deu para entender? As principais conjunções subordinativas conformativas são segundo, como e conforme. Exemplo, cada um colhe conforme semeia. Segundo, semeia. Como semeia. Há uma relação de conformidade. Tá ok? Beleza? Mas além das conformativas, temos também as consecutivas. As consecutivas, por sua vez, iniciam orações subordinadas que exprimem a consequência ou efeito do que se declara na oração principal. Principais conjunções subordinativas consecutivas são que, de forma que, de modo que, de maneira que. Exemplo, foi tamanho o susto que ela desmaiou. Repetindo, foi tamanho o susto que ela desmaiou. Que como consequência, só para a gente estabelecer a relação, ela desmaiou. Beleza? Então, literalmente expressa uma consequência. O desmaio é consequência do susto. Tranquilíssimo? Mas além das consecutivas, nós temos as temporais. As temporais, como o próprio nome já diz, iniciam orações subordinadas que expressam, que dão ideia de tempo. Principais conjunções subordinativas temporais. Logo que, antes que, quando, assim que, sempre que. Exemplo, quando as férias chegarem, viajaremos. Então, observamos que quando é a conjunção subordinativa adverbial temporal, pois literalmente estabelece uma relação entre a oração subordinada quando as férias chegarem, de tempo em relação à oração principal, viajaremos. Tá ok? Repetindo, quando as férias chegarem, viajaremos. Beleza? E assim, nós chegamos agora às orações, ou melhor, as conjunções subordinativas adverbiais finais. Estas conjunções finais iniciam orações subordinadas que expressam uma finalidade. Principais conjunções, a fim de que, para que. Exemplo, estamos aqui para que ele fique tranquilo. Então, para que é a conjunção subordinativa que estabelece uma relação de finalidade. Perfeito? Por fim, mas não menos importante, nós chegamos às conjunções subordinativas proporcionais. Ora, as conjunções subordinativas proporcionais iniciam orações subordinadas que expressam, que exprimem concomitância, simultaneidade, proporcionalidade. Principais conjunções proporcionais, à medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor, quanto melhor. Exemplo, quanto mais trabalho,
menos recebo. Replay, quanto mais trabalho, menos recebo. Claramente nós temos uma relação de proporção, expressa através da conjunção quanto mais. Perfeito? E assim nós finalizamos esta aula. Espero que vocês tenham gostado e, claro, gostou? Já deixa o seu joinha, faça seus comentários e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Por hoje é só, tchauzinho e até a próxima.